Sejam bem-vindos a mais um Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração. E falar de imigração, falar de Estados Unidos, sem falar de histórias de amor e também histórias de desamor, seria um desserviço para você, brasileiro e brasileira, que nos acompanha aqui na Record Américas. Eu, como advogada, já ouvi dezenas de contos de brasileiros que falam que os casamentos que eram sólidos no Brasil se desfizeram aqui nos Estados Unidos, ou das dificuldades ou benesses de estar num relacionamento com um gringo. E é por isso que eu trouxe ninguém menos do que a Alexandra Thomas, que é advogada de vara de família aqui no estado da Flórida e vai poder esclarecer pra gente aqui várias dúvidas relacionadas aos amores e desamores quando a gente está aqui na terra do tio Sam. Alexandra, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouquinho dos causos, né? Meninas, vocês têm causo, viu? Não. É literalmente lavagem de roupa suja. É lavagem de roupa suja. Agora, Alexandra, eu como advogada de imigração, tenho muito respeito para os advogados de vara de família. Porque o advogado de vara de família, ele divorcia o marido de todo mundo. De uma certa forma, porque você está ali no olho do furacão, né? O que você diria que é o erro mais comum que famílias brasileiras cometem dentro do âmbito de vara de família? Vamos falar de casamento. Qual é o erro mais comum que brasileiros casados cometem no estado da Flórida e que você vê que poderiam ser evitados? Primeiro, no momento da abertura, da separação. Eu escuto 3 vezes por dia, no mínimo. Eu sou casado no Brasil só. O meu casamento só... Não, você é casado no mundo inteiro. Em Marte, Portugal, Europa, China, Japão, você é casado em qualquer lugar. Não, eu fiz a minha separação no Brasil. Tá errado. Não tem validade. Então, se você casou no Brasil e os cônjuges moram na Flórida, tá? E aí você faz aquele divórcio por procuração lá do Brasil, é válido? Nulo de pleno direito. Inclusive, a doutora pode falar melhor que eu, que a imigração nem reconhece, minha gente, a imigração não reconhece. E tanto pela lei civil brasileira como pela lei da Flórida, o que estabelece o que a gente no Brasil chama de competência e aqui a gente chama de jurisdição, jurisdiction, qual a corte ou a justiça que pode analisar aquele caso, é do domicílio das partes. Então, na Flórida, a Flórida tem competência, tem jurisdição, se as partes, a criança, estiverem residindo aqui na Flórida há pelo menos 6 meses. Excelente você trazer esse ponto, Alexandra, porque quando a gente fala de jurisdição, né, e do fórum que vai ter competência, as pessoas acham que o fórum de competência é estabelecido exclusivamente pela cidadania, né, ou pelo status legal. E você pode ter uma competência de um fórum americano para um indivíduo que não tem status. Não precisa ter status, o casamento pode ter sido celebrado em Portugal, na Suíça, no Brasil. O que importa é aonde você tem o seu domicílio agora, aonde você resida, independente do seu status imigratório. Então, se eu sou casada, me casei no Brasil, vim casada do Brasil, eu e meu marido estamos aqui e a gente quer se separar. Eu estou na Flórida com visto de estudante. Eu posso me divorciar aqui? Pode. Pode. E vai ser válido no Brasil esse divórcio? Para que tenha validade, para que tenha reconhecimento, tem que fazer o averbamento, né? E, Alexandra, eu imagino que essa questão internacional, né, de crianças, de patrimônio, porque quando o casal vem junto com um plano conjunto, aí é tudo lindo. E aí na hora que um quer ir embora, é que o bicho pega. As pessoas, o que você acredita que é um outro tabu, né, em relação à vara de família? Eu vou te dizer que eu percebo com muita frequência que o brasileiro vem para os Estados Unidos com a expectativa que o governo aqui interfere em tudo, no sentido de que vai dar um advogado gratuito para ele, ou que vai interferir com grande facilidade e sem ônus financeiro, sem custo naquela família. Você percebe esses mesmos obstáculos? Sim, inclusive nos grupos, né, que a gente brasileiro adora um grupo de Facebook, de WhatsApp. Sem dúvida. Tem algum advogado pro bono? E, pessoal, pro bono aqui é o advogado gratuito, né? Que trabalha sem cobrar. E não, aqui não tem defensor público em vara de família, uma figura que no Brasil
o acesso, né, à justiça. Uhum. Em muitos casos, a gente precisa da intervenção de um guardian ad litem, que é uma terceira pessoa que entra no processo para estabelecer para o juiz o que é the best interest of the child, o que é o melhor para aquela criança, que é o que a legislação da Flórida estabelece como patamar para o juiz decidir aquele caso envolvendo uma criança. E isso tudo tem um custo. Então, realmente, o brasileiro chega achando que ele vai conseguir desenvolver, finalizar o processo dele aqui sem muito custo, o que não é verdade. Não é verdade. E falando de custo, porque eu quero até pontuar isso, porque dentro de imigração, muita gente procura a gente falar, eu quero fazer um documento de guarda, porque se alguma coisa acontecer comigo, o governo vai pegar o meu filho. Eu falo, gente, o governo quer nem o filho deles, que dirá o filho dos outros. Pode acontecer, mas eu pessoalmente nunca vi acontecer no âmbito de imigração. Mas ultimamente, Alexandra, tem se popularizado consultoria, né? Que é o cara que é o entendido e que faz um documento, ou que é um notário, ou que ele é um paralegal. E o que muita gente não entende é que esse documento, né, da plataforma de inteligência artificial, ele não tem validade, você só descobre na hora que você precisa executar ele. Me fala um pouco a respeito da necessidade de famílias brasileiras, independente do status imigratório, em ter uma ordem de guarda que é propriamente executada. Como que isso acontece? Quem pode ajudar essas famílias com isso? Bom, primeiro que se for num caso de separação, um parenting plan estabelecendo a responsabilidade de cada pai, de pai no sentido de parent, e esses curandeiros, usando a palavra que você usa... Eu uso essa palavra mesmo. Roubar essa palavra. Não, é toda sua. Mas é curandeiro, porque ele quer resolver um problema que ele não tem a capacidade de resolver. E, na verdade, ele cria um problema maior. Então, assim, a orientação que eu passo para os clientes, primeiro, é manter todo mundo com passaporte válido, para numa emergência. Eu recomendo sempre que tenha um passaporte válido brasileiro, porque o pessoal não quer tirar passaporte brasileiro, e aí depois o consulado brasileiro fica enlouquecido para tentar mobilizar aquela documentação. E eu sempre recomendo que tenha um passaporte que autorize a criança a viajar desacompanhada. De um dos pais. Uhum. Eu, às vezes, falo até de ambos, porque se ambos forem detidos, você precisa de alguém para levar essa criança para o Brasil. Exato. E aí vem a terceira recomendação. É a questão do famoso guardianship que oferecem, fazem eventos, shows pirotécnicos, né? Shows pirotécnicos. É isso. Não, estamos oferecendo gratuitamente o guardianship. A intenção é muito boa, mas é claro que a gente está falando de um direito de um menor. Uhum. E tem toda uma questão protetiva daquele menor, incapaz, indefeso. E claro que o Estado não vai permitir que eu assine um documento dando a guarda sem passar pelo crivo do Estado e avaliar, a corte avaliar e determinar se realmente é válido. É válido. Você sabe o que mais me preocupa? É que as pessoas falam, né, dessa troca de mão de criança, mas ninguém fala do custo. Porque a gente fala assim, tá, se você for deportado, você quer que seu filho vá para o Brasil. Quem vai pagar essa passagem? Você já separou um dinheiro para essa passagem, você paga? Então, a mecânica, né, de execução dessa proteção, ela é romântica, como se o Estado fosse interferir ou o Estado brasileiro fosse pagar, e não é assim. Não. Inclusive, o parenting plan aqui, ele tem um caráter contratual. É mesmo? Ele tem um caráter contratual, um contrato entre pai e mãe, ou mãe e mãe, ou pai e pai, né, estabelecendo como cada um vai funcionar e exercer o dia a dia de cuidado, né, e de raising that child. E ele é um caráter contratual. Você vê, eu nunca tinha analisado dessa forma. E eu acho que os tratados familiares aqui, eles têm um aspecto contratual muito mais forte do que no Brasil. No Brasil você tem muito elo emocional, né? O filho emotivo. Eu não sou advogada no Brasil, mas eu vejo umas coisas no Brasil que eu falo, isso aqui nunca aconteceria, porque realmente é mais objetivo. Tanto que, por exemplo, na Flórida não existe... como é que é o termo em português? União estável. Ou é casado ou não é. Então, é um outro apelo. Você que é brasileira, você que está aqui na Flórida, que está morando com alguém, está comprando patrimônio, na maioria das vezes, melhor casar e ter os seus direitos protegidos do que não ter. E quando a gente fala de casamento, Alexandra, vamos falar do acordo pré-nupcial.
Brasil eu vou casar, aí eu vou lá e eu elejo a minha... o meu regime de patrimônio. De casamento. Aqui eu faço isso também? Não. Aqui é o padrão Equitable Distribution. E o que quer dizer isso? O Equitable Distribution, uma misconception, uma concepção errada que a gente tem, é de que é meio a meio. E não é. É uma just and fair distribuição do patrimônio. Não sabia disso. E o que significa justa e igualitária? Considera a contribuição de cada parte para a aquisição, acúmulo ou incremento daquele patrimônio. Então, se eu casar ali, der o golpe do baú, eu vou ter que mostrar ainda assim que eu contribuí para ganhar algo. São vários fatores. Sim. A intenção da outra parte de fazer aquele bem marital property também é considerado. Isso é uma corte... Quando você fala isso de propriedade matrimonial, você sabe que eu, como advogada, começo a pensar custo? Porque se você vai ter que começar a investigar a intenção da pessoa em litígio, em fórum, eu estou pensando naquelas incontáveis horas de um advogado e no custo de tudo isso, né, Alexandra? Voltando pro acordo pré-nupcial. Pro prenuptial agreement, esse negócio de português e inglês, do prenuptial agreement, isso salva um pouco dessa dor de cabeça num futuro litígio de divórcio. E de um custo. De um custo, porque você já deixa pré-determinado o que vai acontecer. Ninguém casa, obviamente, querendo se separar, mas... Bom, como eu já passei do meu segundo divórcio, as intenções a gente tem as melhores, mas que seja eterno enquanto o inferno está cheio de boas intenções. Exatamente. E, Alexandra, quando a gente fala desse acordo pré-nupcial, eu acho que é muito parecido com essa questão do acordo de guarda. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu vou na internet, vou tirar um papel e a gente vai lá e assina. Então, vamos supor, eu fui lá na internet, eu e meu cachinho lá, meu piriguete, nos entendemos, assinamos o papel. Aquilo é válido? Não. Por que não é válido na Flórida? Não é válido por diversos fatores. Cada parte, representação por um advogado. Então, acho que é importante a gente enfatizar isso. Para um acordo pré-nupcial na Flórida ser considerado válido, ambas as partes têm que ter aconselhamento legal independente. Então, o mesmo advogado não pode aconselhar ambas as partes. Cada advogado tem que aconselhar não só o que ele está assinando, mas o que ele está abrindo mão. E tem que haver algo que é informação financeira. Isso, tem que ter o financial disclosure, ou as partes também podem waive. Mas elas têm que concordar nisso. Alguma coisa tem que ser apresentada da outra parte. Sim. Às vezes o casal já está morando junto, né? Apesar da Flórida não reconhecer como um law marriage. E chega, não, eu já sei tudo que ele tem, a gente já tem conta conjunta, a gente já tem tudo junto, mas agora a gente quer casar e a gente quer determinar como é que vai ser a nossa separação. Tudo bem, pode fazer um waiver, mas via de regra, financial disclosure, o que inclusive dá uma dor de cabeça no processo, porque na Flórida a gente tem o Mandatory Financial Disclosures, né? O que é isso, minha gente? Financial Disclosures é num processo de família, você tem que apresentar toda a sua situação financeira para outra parte. A parte pode abrir mão disso, entretanto, se houver menor incapaz, não pode abrir mão. E isso é um problema, principalmente para nossa população brasileira, de entender. Não, mas eu não vou juntar isso aqui. Não, mas você tem que saber. Você não pode abrir mão de algo que você não sabe que você tem direito. Essa é a premissa do acordo pré-nupcial. E você falou de abrir mão, uma coisa interessante. Às vezes as partes querem abrir mão da pensão alimentícia. Na Flórida eu posso abrir mão da pensão alimentícia do meu filho? Public policy, você não pode abrir mão de um direito que não é seu. Que não é seu, O direito é da criança. E a mãe, eu só quero me ver livre dele. Não acontece. Um pouco tarde para se ver livre dele, né, Alexandre? Exato. Pensasse nisso antes. Se bem que a gente, às vezes, né? A gente não pensa. E é dormindo com o inimigo também. É dormindo com o inimigo. Às vezes a pessoa só aparece... Você só conhece no divórcio, né, Alexandre? Divórcio. E eu acho que é por isso que é tão imprescindível, por isso que eu quis tanto trazer você para falar aqui com os meus telespectadores de Conexão Imigração USA. Eu vou ter que te trazer de volta. Opa. Porque falar de vara de família é falar
do destino de brasileiros e brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas americanos aqui no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, de um sistema complexo e que pode deixar, sim, famílias em uma situação vulnerável financeira e psicologicamente desnecessariamente, porque o acesso ao direito começa com a informação. E é por isso que todo domingo eu espero vocês aqui no Conexão Imigração USA com convidados, com informação e eu espero que sem separação, tá, gente? Porque separar dá muito trabalho. Ajeita aí o que você tem. Então a gente realmente traz essa informação para quem sabe você não vai olhar aí pro seu príncipe encantado e falar assim, não tá tão ruim assim. Mas brincadeiras à parte, domingo que vem aqui no Conexão Imigração USA, a gente tem um encontro marcado antes do domingo espetacular. Até lá!